Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, Criador, mantenedor, legislador, soberano, justo, compassivo, longânimo, protetor. Obrigado, Senhor, pela minha oração ouvida, porque eu tentei de todas as formas, pelo computador, pelo celular, e por final até pelo celular não estava indo, Pai. Mas Tu sabe de todas as coisas, eu fiz uma última oração, se fosse da Tua vontade, e se tivesse alguma interferência maligna querendo não deixar entrar, que Tu pudesse enviar Teus anjos para interferir, e assim deixar eu entrar. E quando eu levantei, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Senhor, estamos aqui humildemente pedindo o derramamento do Teu Santo Espírito, como Tu teve derramado o Teu Santo Espírito em todos os Teus servos. Estou aqui pedindo que Tu me esvazie do meu eu, perdoe os meus pecados. Tira tudo, Senhor, joga tudo por terra, Pai. Tudo aquilo que não provém de Ti, nos meus pensamentos, no meu modo de falar, que eis-me aqui, Pai. Tu me use nessa sala para que as pessoas possam sentir a Tua presença, não porque eu mereço nada, Senhor, mas porque toda honra, toda glória seja dada ao Teu Filho, que morreu na cruz e é o nosso representante no céu. Ó Pai amado, Pai querido, abençoe essa sala, todos aqui, toda pessoa representada que estão aqui nessa sala, aqueles que entraram e que não entraram, e todas as pessoas desse mundo, todos nossos familiares, nossos parentes, amigos e até os inimigos, Pai. Por favor, e que tu possa nos guiar e que tu venha falar através da minha boca, porque a mensagem, a palavra, a fala é minha, mas a mensagem é sua. Ó Pai amado, Pai querido, também abençoe todos que estão participando dessa vigília, os organizadores, a liderança, e que pela misericórdia que tu tem para conosco, Senhor, pedimos que tu abençoe nesse momento e que nós possamos ter discernimento correto de tudo que nós vamos falar, em primeiro lugar para mim, depois para os meus irmãos aqui também. E todos aqueles que estão ouvindo, que possam ouvir depois também. Essas bênçãos eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, Betão, então os próximos 50 minutos são seus. Eu peço aí até as 2h40, se possível, tá bom? Porque a gente deu uma atrasadinha e a Maísa Ribeiro está marcado para as 2h40. Então vai acabar uma mensagem, já vai ter que iniciar outra, tá bom, meu querido? Que Deus o Tá use. certo. Ok. Mais uma vez, boa tarde, né, meus amados irmãos, né? Vou dar uma bênção apostólica aqui, que a graça de Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês e vamos estar no céu junto, nós e nossos familiares. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Então, eu vim aqui amando da mensagem do Senhor, né? O tema é o fim dos ímpios. Eu, na realidade, eu não quero aqui falar bonito, não quero aqui estar mostrando o conhecimento, nada disso. Eu quero falar na linguagem simples e que seja clara para a gente poder entender quem é Deus e quem somos nós. Uma mensagem para que podermos todos sair daqui transformados agora, porque não é hoje, nem amanhã, mas agora, para que assim Deus possa estar atuando na nossa vida e colocando o propósito dele, e como adventista do sétimo dia que nós somos, e aqueles que não são ainda, para levar essa mensagem, o evangelho eterno, a todas as pessoas que não aceitou a graça e o amor de Jesus Cristo, né? O nosso tema vai ser o fim dos tempos, né? As palavras que eu verifiquei em relação sobre fim e sobre ímpio, na realidade são duas questões. O fim, muitas das vezes, dentro do nosso português, quando traduzimos, né, na Bíblia fala assim, ó, fim. Você tem que analisar o texto para poder entender a palavra em si, o que ela significa. Se é fim de finalidade ou fim de acabar, destruir. Né? Esse fim aí que nós vamos tratar hoje é o fim de destruição mesmo. Né? E ímpios, na realidade, tem duas palavras também. Ímpios com acento e ímpio sem acento. O ímpio com acento é o que nós vamos tratar, é aquela pessoa que rejeita o amor de Deus, rejeita o evangelho de Jesus Cristo, né? Então, e o ímpio sem acento é um ímpio de malvado, uma pessoa que ela faz as coisas por maldade, e ela sabe o que está fazendo, e sabe que é mal, que está atingindo a outra pessoa, mas ela gosta de fazer isso. E essa é as duas definições de ímpios, com acento e sem acento. Nós vamos tratar hoje do ímpio com acento. Mas apesar que aquele ímpio sem acento,
qualquer um ímpio sem Deus não se torna uma pessoa boa. Porque a palavra de Deus diz lá em Jeremias 17:9, diz que enganoso é o coração do ser humano, do homem e mulher, mais perverso que todas as coisas. Quem poderá conhecê-lo? E no final tem um ponto de interrogação que nem eu, nem você, nem ninguém se conhece. Só quando nós temos o Espírito de Deus para nos dar discernimento do certo e do errado, né? E eu gostaria que o meu irmão voltasse aí um pouquinho. Aí, agora, pode passar. Isso. Quando nós dissemos que ímpio, né? Eu aprendi na igreja que ímpio era aquelas pessoas que estavam fora da igreja. Foi esse o ensinamento quando eu cheguei na igreja e tive essa experiência. Mas hoje vi que a realidade é completamente diferente, né? Ímpio, muitas das vezes, eu posso estar dentro da igreja e ser um ímpio, né? Não quer dizer que eu estou isento de ser um ímpio quando eu estou dentro da igreja. Então, eu gostaria de ler com vocês, né, que o meu entender, quando eu comecei a ler a Bíblia, né, as Escrituras, e também o Espírito de Profecia da nossa igreja, eu vi que todos nós somos ímpios, todos nós, e só deixamos de ser quando nós realmente aceitamos a graça de Cristo pela fé, né? E a palavra diz que, lá em Romanos 2:13, diz que aquele que ouve a lei não é justificado, mas aquele que pratica, ouve e pratica, esse sim é justificado. A Bíblia também diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado, né? Em Romanos 3:10-19, eu só coloquei aí os 2 primeiros versos para a gente poder entender o que eu estou falando em relação de que todos nós somos ímpios no sentido quando não aceitamos a graça de Cristo, independente da nossa sociedade ver como uma pessoa boa, né? Como está escrito, não há nenhum justo, não, nem um. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há nenhum. Você viu aí que essa mensagem está mostrando que todos, né? A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é dessa forma que nós entendemos que toda a raça humana está condenada. Mas através do plano da redenção, feito por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós conseguimos recuperar essa salvação, a vida eterna. Glória a Deus. Pode passar, por favor. Né? Tinha uma definição também que eu coloquei aí, mas acho que o Roberto não foi para você. Tinha uma definição de ímpio, tinha uma definição, mas acho que é outro slide que você deveria colocar. Esse é aquele antes. Mas tudo bem, vamos lá que a gente está atrasado, né? Como será a recompensa dos ímpios? Pode passar, por favor. Porém, com justiça julgará o pobre e repreenderá com equidade o humilde da terra, e golpeará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios ele matará o perverso. Né? Dessa forma, a gente vê aqui que o perverso, o ímpio, ele vai ser destruído. Né? Aqui nesse contexto de Isaías 11:4, nós vemos que esmiuçando no verso o que o profeta falou, ele fala que vai julgar o pobre, né? Porque nessa época os que tinham o direito de ajudar, principalmente os pobres, as viúvas, necessitados, oprimidos, eles não estavam nem aí, e eles ainda por cima tiravam proveito deles. E aí isso está diferente completamente do que é o reino de Cristo, do que é o nosso rei, o que ele vai fazer. Então o profeta está mostrando aqui para nós o que ele vai fazer quando ele já estiver chegando e como vai ser o reino dele. Porém, com justiça julgará o pobre e repreenderá com equidade o humilde da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca, ou seja, ele está mostrando a volta de Cristo aí, porque Apocalipse também diz que com o sopro da sua boca, né, ele vai desfazer tudo. E com o sopro dos seus lábios, ele matará o perverso. Então, a gente vê aqui qual é a definição, qual vai ser a recompensa daqueles que não querem estar do lado de Deus. Independente de ser um ímpio com assento ou sem assento, quando não aceitamos a graça de Cristo, perdemos a melhor coisa, o melhor presente que ele nos deu do céu, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a qual, pela sua justiça, nós somos salvos, e fez tudo por nós. E nós devemos entender isso com clareza. E todos os dias meditar sobre essa questão, para que assim possa você ter a condição de estar naquele grande dia junto com ele, comemorando a sua vitória. Pode passar, por favor. Malaquias 4:1 é uma definição bem clara para que nós possamos nos preparar nesse sentido, de não ser ímpio, porque é o que ele diz. Pois eis que o dia vem e queimará como um forno, e todos os orgulhosos, sim, todos os orgulhosos, todos os que cometem perversidade serão como palha, e o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. E isso não lhes deixará, e isso não lhe deixará, olha bem, nem raiz, nem ramo. Ou seja, vai queimar tudo, não vai sobrar nada. A eternidade, amados irmãos, vem para todos nós. A eternidade, ela está chegando. Porém, muitos vão escolher viver eternamente e outros vão escolher morrer eternamente. Mas ela está para todos nós. E com isso, que nós possamos entender nessa mensagem, que é o próprio Deus falando através da sua palavra, que essa palavra tem poder para nos transformar, a qual o dia do Senhor está chegando, pelos acontecimentos, pelas coisas que realmente estamos vendo aos nossos próprios olhos, em todos os sentidos, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo físico, e quanto no mundo também natural. Pode passar, por favor. Roberto? Tá aí, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9. E diz assim: Eu vos e a vós que sois atribulado, descanso convosco, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu, com os seus anjos poderosos, em chama de fogo, toda tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Aqui nós vemos também o apóstolo Paulo consolando os Tessalonicenses, falando de, né, mesmo as tribulações que eles passam, né? E eles vão ter descanso, juntamente eles quando o Senhor estiver chegando, quando o Senhor se revelar desde o céu. E assim como nós também, essa aplicação serve para os nossos dias, das tribulações que nós passamos, das aflições, das fornalhas, de tudo aquilo que nos aflige enquanto nós decidimos estar do lado de Cristo. E aí, esse vai ser o grande dia. E a recompensa de cada um Deus trará com justiça. E ele realmente vai vingar todo aquele que comete iniquidade aos seus servos, todos aqueles que realmente não obedecem ao Evangelho de Cristo não conhecem a Deus. E a Cristo vai nos ajudar a entender cada mensagem para que nós possamos colocar em prática em nossas vidas e estar pronto para esse grande dia. Ele punirá com destruição eterna. Olha bem, destruição eterna. O que é destruir? É acabar. Não ter nem ramo, nem raiz. Olha bem o que a palavra está dizendo. Pode passar, por favor. Não te indignes por causa dos que fazem o mal, nem tenha inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora como a grama e murcharão como a erva verde. Amados irmãos, aqui nós vemos também que nós somos como uma erva verde. Somos como uma neblina que vem e passa. Né? A nossa vida é um sopro. E muitas das vezes, muita gente na soberba confia no seu dinheiro, confia em homens, em pessoas que muitas das vezes não pode nem cuidar da vida delas. Em questão de vida eterna. Em questão de realmente saber o que é uma felicidade quando se tem um verdadeiro amor, que é o amor ágape de Deus para com nós. Um Deus que criou todas as coisas e quis que nós ficássemos social com Ele.
E muitas das vezes nós ficamos separados, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. E com isso, você tem que entender e repugnar o pecado da sua vida, porque através de Cristo Jesus, pela fé, ele recuperou o reino de Deus, a qual desse mundo que estava perdido, pela sua morte, derramando seu sangue na cruz e nos dando vida e vida eterna, para que assim todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Isso é a promessa do nosso Deus. Na palavra de Deus, nós fizemos os estudos na Bíblia Sagrada, existe mais de 2.500 promessas que você tem que adquirir, que você tem que absorver e crer que elas vão se cumprir na sua vida. A mesma palavra que falou, haja luz, lá no começo, no princípio, em Gênesis, e houve luz, e você vê a luz. A mesma palavra que falou que haja luminares, como o sol, a lua, as estrelas, desde o princípio, e eles estão ali, obedecendo ao nosso Deus desde o princípio. O sol, ele vai e volta, obedecendo a ordem do Criador. A lua, a mesma coisa, e as estrelas, na hora que chega a noite. Só nós, que estamos seres racionais, e muitas das vezes não queremos obedecer o que Deus pede para nós fazermos. Isso é uma tristeza muito grande, porque não falo só daquelas pessoas que estão no mundo, ou mesmo aquelas pessoas que não querem obedecer algumas coisas ou outra, mas falo de todos nós. Tem hora que muitas das vezes você fica pensando tanta coisa e que realmente, se você for parar para pensar, os seres criados, inanimados e inanimados, deveriam realmente obedecer à ordem do Criador. Deus pede uma norma de padrão para aqueles que o servem, e nós devemos estar coligados com o Espírito Santo, nos guiando e pedindo a mente de Cristo, para que nós possamos dizer, não somos nós que vivamos, porque a nossa vida é miserável, nosso coração é enganoso, e podemos dizer, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Pode passar, por favor. Salmos 37, 9 diz aqui, porque os praticantes do mal serão cortados fora, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Que promessa maravilhosa! Independente de você realmente estar tão ligado no Senhor, pega essa promessa para você. É agora, não é hoje, não é agora, nesse momento. O Senhor está falando contigo, porque os praticantes do mal serão cortados fora, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Porque ainda por pouco tempo os perversos não existirão mais. Sim, tu consideras diligentemente o seu lugar, e ele não haverá mais. Amados, aqueles que não estão com o Senhor 100%, a palavra mesmo diz, aquele que não se ajunta comigo se espalha. Aquele que não é por mim é contra mim. Deus não quer ninguém 99,9%. Eu falo primeiramente para mim, depois para todos nós, que nós possamos refletir. Não sair daqui dizendo que é um bom sermão, ou um mau sermão, ou qualquer coisa que seja, mas fazendo uma reflexão da nossa vida e pedir força, poder do alto, para que ele possa nos dar a garantia, enviando o teu Santo Espírito com porção dobrada. E assim nós fazemos a sua vontade e pedir a mente de Cristo. E mais uma vez dizer, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. É dessa forma que nós entendemos. Porque os perversos, eles vão ser destruídos. E os perversos é no sentido de ganância, inveja, contenda. É o seu eu. E ele tem que morrer. Nosso eu, ele tem que ser morto 100%. Porque estáis mortos para o pecado. E assim vivereis no Espírito para Deus. O apóstolo Paulo fala que ele esmurra o corpo dele contra a parede para servir também o Senhor na sua carne. Ele renunciou várias coisas. Ele falou, deixei de ficar rico, fiquei pobre para ganhar a riqueza de Cristo. Porque nós não entendemos o que realmente é riqueza. Hoje o que a gente entende é o dinheiro, é o ouro, é a prata. Mas se nós vamos entender corretamente isso, vamos entender que está escrito que nós vamos pisar em ruas de ouro. Não vai ter valor nenhum para nós. O valor maior é o tesouro que está no céu, onde a traça não corrompe, nem o ladrão rouba. Mas sim, é o amor de Deus que está lá e o próprio Deus
vai estar conosco. Que mensagem, que promessas maravilhosas que você possa ter na sua vida. E você, como pode você não adorar ou você não amar um ser desse que te dá todas as coisas? Os alimentos que surgem para você se alimentar nas árvores é a vida de Deus que está ali. E toda vez que você for comer qualquer coisa que te alimente, ou beber coisas saudáveis, você tem que agradecer grandemente, porque é a vida de Deus que está ali, que fez brotar para te alimentar. E o amor dele é infinito para com você. Ele quer estar junto com você. Como pode a gente não amar um ser tão perfeito, nosso Pai Celeste? Pode passar, por favor. Agora nós vamos ler. Está muito pequenininho para mim, mas eu estou tentando ler aqui porque o celular Qualquer também coisa, está. eu leio aqui para você, Beto, Pode ler, por para te favor, ajudar. então. Era necessário que os homens fossem advertidos do perigo, que se despertassem a fim de preparar-se para os acontecimentos solenes, ligados ao final do tempo de graça. Declara o profeta de Deus: o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem o poderá sofrer? Quem estará em pé quando aparecer aquele que é tão puro de olhos que não pode ver o mal e não pode contemplar a vexação? Joel 2:11. Amados irmãos, esse texto é uma advertência para nós, né? É necessário, muitas das vezes, que a gente possa passar a ser advertido do perigo. Deus, ele adverte através da sua palavra, através do mensageiro, através de um livro, de um folheto, para que você possa se preparar e daquele grande dia você poder falar: esse é o nosso Deus a quem nós aguardamos. A mensagem do Senhor é bem clara: Deus não vai deixar ninguém enganado, ninguém. E nós vamos ser julgados pela luz que nós recebemos. Cada um com a sua luz e cada um com o seu julgamento em relação que Deus vai te dar. E que você possa, naquele grande dia, estar preparado e dizer: esse é o meu Deus, o meu Pai, a quem eu estou esperando, com amor, com carinho, porque é melhor que você tenha a ira dos demônios do que ter a ira de Deus. Porque a ira dos demônios, você está do lado daquele que pode todas as coisas. E se você está com Cristo, Filipenses 4:13 te dá uma base, uma promessa maravilhosa que eu nunca gosto de deixar de falar várias vezes quando eu estou pregando, ou quando eu estou conversando com um amigo, até mesmo que não seja cristão. Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mesmo que você esteja com a doença, mesmo que você esteja desempregado, mesmo que você esteja passando pelo tormento, em qualquer situação, se você se apegar a essa promessa e confiar naquele que pode todas as coisas, ele pode todas as coisas, cumprir todas as coisas, todas as promessas. O impossível, aos olhos humanos, tudo que é impossível é possível para o nosso Deus. E muitas das vezes a gente passa por aflições, por tribulações, para nos dar continuidade ao amadurecimento, de enobrecimento de caráter, a qual ele pede, e ele sempre vai estar contigo, porque tem uma promessa que fala: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E aquele que é sincero, Deus não desampara. E muito menos aqueles que realmente não estão com Deus, mas ele busca o Senhor com arrependimento, com coração contrito. Ele o abraça e fala: filho meu, chega, venha, esteja comigo aqui. Ele vai te dar a vitória, porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele diz também: fui novo, sou velho, jamais vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Que você possa receber essas mensagens no teu coração, na tua mente, e leve para sua casa, para os teus filhos, qualquer pessoa que seja, e que represente a Cristo no seu ser. Pode passar, por favor. Não é um decreto arbitrário da parte de Deus que veda o céu aos ímpios. Estes são excluídos por sua própria inaptidão para dele participar. A glória de Deus ser-lhes-ia um fogo consumidor. Prefeririam a destruição para serem escondidos da face daquele que morreu para os redimir. É-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio e não o podemos transformar.
Você viu aí a mensageira do Senhor te dando um recado que todos nós somos ímpios, não podemos nos transformar. Nosso coração é ímpio. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração do ser humano, mais perverso que todas as coisas. Quem poderá conhecê-lo? E no final tem um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação me chamou a atenção e eu fui fazer um estudo. Ali está dizendo que é uma pergunta para mim mesmo, que eu mesmo não me conheço. Então eu tenho que ficar atento, porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem, Provérbios, parece caminho de bem, mas o final dele é caminho de morte. Então, se eu não quero obedecer ao Senhor, como Ele pede, das normas que Ele pede, de tudo aquilo que eu tenho que podar da minha vida, de tudo aquilo que eu tenho que fazer, e se eu não consigo, eu tenho que pedir a Ele, jejuar e clamar, porque Ele vai dar socorro. Se Deus, como adventista do sétimo dia, está pedindo para você fazer um revivamento, uma reforma na sua vida, que você faça. Não fica inventando desculpa ou murmurando, porque todos aqueles que murmuram nunca recebem a bênção do Senhor. Não fica inventando desculpa dizendo que isso não tem nada a ver, como eu já vi muitas falando, né? Mas eu não estou aqui para julgar ninguém, porque eu sou tão pecador quanto qualquer um aqui e preciso da graça de Deus todos os dias na minha vida para eu estar de pé. Por isso que eu peço oração todos os dias, em qualquer lugar que eu vou, na igreja, nas lives. Ore por mim que eu estou orando por vocês. Porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então, que você realmente sirva ao Senhor nos mínimos detalhes, tanto no espírito quanto na carne. Porque essa é a vontade de Deus. Quando Deus pede para nós fazermos revivamento, é o Espírito Santo revivando a nossa vida. E quando Ele pede uma reforma, é uma reforma que nós devemos fazer em todos os sentidos, que você já conhece como adventista de sétimo dia. Eu não preciso aqui ficar falando tanto de que é isso, aquilo. Não, mas você sabe. E você tem que se reformar, porque é uma coisa coligada com a outra. Porque se só tiver um revivamento, não tiver reforma, não é. É a mesma coisa da fé e obras. Se tiver só a reforma, não tiver o revivamento do Espírito Santo, também não serve. Reforma não leva ninguém para o céu. Mas a graça de Cristo, a qual você recebeu, e com o coração contrito, arrependido, chegou-se a Ele, você vai obedecer tudo o que Ele pede, mesmo que não é do seu gosto, porque Ele está te pedindo, e por amor. Assim como Mateus 5,48 lá pede para que nós possamos ser perfeitos, e o contexto ali é de amor, mas, amados, no amor, quem obedece está amando, e quem ama obedece. E quem ama ao Senhor, ele vai obedecer os mandamentos dele. E o que é pecado? Pecado é transgredir a lei de Deus. E quando você entende que eu tenho que amar a Deus, o que ele está me pedindo ali, o contexto de ser perfeito, é no amor. Então eu vou ser perfeito, porque ele vai me dar condições. Lembre-se, Filipenses 4:13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele vai te dar esse poder para você amá-lo e amar o teu próximo também, a qual Jesus resumiu toda a lei dos 10 mandamentos e toda a lei e os profetas nesses 2 mandamentos. E a base dele é o amor. E quem ama, obedece. E aí você não vai estar em pecado. Porque Deus vai te dar esse poder para você estar puro, santo. Sabe por quê? Judas 24 diz que ele é poderoso, aleluia. Ele é poderoso para te deixar você não tropeçar e ainda estar irrepreensível na sua presença. Os teus esforços não valem de nada quando você não está com Deus. Mas quando você se une ao Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aí você pode todas as coisas. E aí ele vai te fazer com que você realmente seja uma atalaia nas suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Pode passar, por favor. Aqui a gente colocou, né, o inferno. Os ímpios queimarão para sempre. A gente tem assim esse questionamento porque eu quis colocar essa pergunta porque dentro do mundo cristão, né? Porque Satanás ele colocou várias denominações dentro do cristianismo e na realidade Deus criou a religião, né? Porque o que significa religião, né? Traduzindo do grego para o português, religar a Deus. E aí ele cria o cristianismo, né? E quando ele cria o cristianismo, depois do cristianismo começou a aparecer várias religiões, que é vamos dizer assim, o budismo, o islamismo, o deísmo, o ateísmo. Essas são as religiões. E a gente para observar
que, dentro dessa conexão de religiões, a gente vê que foi criado por Satanás para poder confundir a cabeça do povo e tirar eles, botando cada um em uma religião, para poder confundir. E Deus cria o cristianismo com o maior amor, perfeição através do seu filho, mas depois disso, de um tempo, Satanás perseguia, ele viu que não teve jeito, o que ele fez? Ele se infiltrou dentro do cristianismo e aí passou a trazer verdades com mentira, achismo de cada um. E aí, dentro do cristianismo, se formou várias denominações, e várias denominações. Hoje que existe, a gente fez uma pesquisa em 2015 para 2016, tinha mais de 50 mil denominações registradas, fora essas que a gente vê que se aluga aí, né, em lojinha. E aí você vê que cada um, né, fala de um jeito, cada um pensa de um jeito, e eu acho isso muito triste. E uma das coisas que me chama a atenção sobre a questão dos ímpios é que Deus, ele é um Deus de amor e ele dá oportunidade a todos, né? E ele vai destruir os ímpios, não porque os ímpios tá com ele merece, porque ele não rejeitou a graça de Deus e acabou o tempo de graça, mas Deus, ele não vai destruir o ímpio e deixar ele queimando um tormento eterno, a qual, dentro do cristianismo, hoje, a maioria pensa assim, uma mentalidade católica, sabe? Uma mentalidade católica que foi implantada para os nossos dias de hoje e no passado também, porque se inventou o purgatório. E através eu me lembro de um estudo que eu fiz, Orhan Dexon, que era um agente da Igreja Católica, eles falava que quem tinha que dar ofertas para construir, até na época o Vaticano também, e aquele que dava uma quantidade de ofertas maiores ia diminuindo a quantidade de tempo que ia ficar no purgatório para depois ou ir para o céu ou ir para o inferno. E aí eles faziam sempre isso, nesse sentido, e essa doutrina ela vem permeando até os nossos dias de que existe um tormento eterno que vai queimar para sempre. E aí eu queria ilustrar junto com você que a nossa fé adventista, a gente não acredita nesse tormento eterno e também nem na imortalidade da alma, a qual ficaram juntas uma com o outro. E eu vou passar para vocês aqui. Onde essa expressão que está aí agora, que Jesus falou, né, na sua palavra, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Pode passar, por favor. Essa expressão, e eles sairão e verão os cadáveres dos homens que têm transgredido contra mim, porque o verme deles não morrerá, nem o fogo que os queima será apagado. E eles serão uma repugnância para toda a carne. Aqui nós vemos essa expressão que Jesus falou lá em Marcos, ligado com Isaías. E aí a gente tem que analisar o começo, né, ali, do que realmente surgiu esse questionamento. Aqui, na realidade, tinha uma visão do que o profeta estava tendo, de que quão será horrível aqueles que rejeitarem a graça de Cristo, de não querer se salvarem, e vai ficar numa situação de vergonha, de não vai mais existir, e uma situação quando eles vão ser julgados e depois queimados, e uma situação de horror, porque é uma indignidade de todos aqueles que realmente não vão aceitar a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e perder a salvação a qual Deus designou para nós, dando seu Filho amado, sofrendo e morrendo por todos nós. E aí, aqui, o profeta está ilustrando fora das muralhas de Jerusalém, tinha um vale que se chamava... Eu esqueci o nome desse vale, eu tinha até anotado aqui, né? Mas eu vou ver se eu acho aqui. Peraí. Um vale que ficava fora, né? E ali eles jogavam as pessoas indignas, que não tinham direito ao sepultamento, animais, todo tipo de cadáveres, jogavam nesse vale, e esse vale ficou como amaldiçoado. E aí jogava os lixos todinho também da cidade.
e esse vale é o vale, depois também no grego se fala Guiena, né? E aí o que acontece? Ali o profeta faz uma alusão, usa essa metáfora para poder ilustrar qual a maldição que quem não aceita a graça de Cristo que vai perder e vai morrer. E quando fala que o verme nunca morre, devido toda quantidade de cadáveres, tanto de animais quanto de pessoas, eram jogados, se apodrecia e aí vinham os vermes e ficava sempre ali. E o fogo ali nunca se apagava porque eles jogavam bastante lixo e colocavam enxofre para o fogo nunca se apagar e ficar queimando aquela lixarada e os cadáveres também até juntos também. Então, a gente vê que ele faz essa ilustração de uma comparação de que vai ser maldito todo aquele que perder a salvação em Cristo Jesus. Pode passar, por favor? Porém, se vós não me escutardes para santificar-vos no dia do sabate e para não carregardes carga de entrares dos portões de Jerusalém no dia do sabate, então eu atearei fogo aos seus portões e este devorará os palácios de Jerusalém e não será apagado. Você vê aqui que quando tem essa ilustração também do profeta Jeremias, ele fala nessa linguagem. Mas se você for em Jerusalém, quando nós estivemos lá, eu não vejo nenhum fogo, nenhuma parte da cidade de Jerusalém, lá em Israel. Não vi. E nem tem hoje. Então você vê que aqui está falando que o fogo nunca será apagado. E o fogo está queimando lá até agora? Não. A mesma coisa quando essa expressão usa, né, do fogo eterno. Esse fogo, ele não é eterno nas condições de ficar queimando, mas nas proporções eternas de que a pessoa não vai mais existir, nunca mais vai voltar como era. Pode passar, por favor. Judas 1:7 também é uma ilustração muito forte para nós podermos entender, é um checkmate, né? Que diz assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Né? Hoje a gente vê, supostamente, onde era Sodoma e Gomorra, nós vemos que lá só tem cinzas e pedras queimadas, sabe? E a gente vê que o fogo não está queimando. Mas aqui está dizendo que era o fogo eterno. Se é eterno, tem que ser eterno. Então, nós devemos entender, dentro de uma conexão bíblica, que nem sempre o que está escrito no sentido como nós pensamos é o que está escrito e é a interpretação. Né? Tem palavras enigmáticas expressadas na Bíblia que você tem que comparar elas com outros versos, né? Como diz Isaías 28:10, regra sobre regra, regra e mais regra, mandamento sobre mais mandamento, e um pouco aqui, um pouco ali do mesmo assunto, para você encaixar o quebra-cabeça e você ter uma boa interpretação e coerência da palavra de Deus e assim aplicar para a sua vida e ensinar ao seu próximo. E aí aqui está dizendo corretamente sobre essa questão, né, que não existe um fogo eterno que está queimando. Senão Sodoma e Gomorra era para estar queimando lá até agora. As muralhas ou a parte de Jerusalém, a qual era colocado fogo, supostamente ali foi quando Nabucodonosor invadiu a cidade, colocou fogo nos portões lá, que a gente sabe da história. Não vamos entrar nesse assunto, né, porque não temos tempo, mas foi dessa forma. Mas vamos lá, porque o tempo está correndo e a gente não tem muito tempo devido ao atraso aí, né? O Senhor preserva a todos aqueles que o amam, mas todos os perversos, ele o quê? Destruirá. Você viu aqui? A palavra destruirá aqui, quando você traduz para o português, como ela está aí, é destruir, acabou. Findou. Não tem mais nada. Queima tudo. Pode passar, por favor. Sobre o erro fundamental da imortalidade inerente, repousa a doutrina da consciência na morte. Doutrina que, semelhantemente à do tormento eterno, se opõe aos ensinos das Escrituras, aleluia, aos ditames da razão e
a nossos sentimentos de humanidade. Ou seja, o que a serva de Deus quis dizer ali? Se nós que somos humanos, falhos, e temos a justiça, entendemos que se eu nasci e vivi 70 anos de pecado, não quis saber de Deus, eu tenho que pagar os 70 anos que eu cometi de pecado. Se eu pagar 71, na consciência humana, a gente já está vendo que está pagando a mais, porque 70 é menos que 71. Isso é óbvio. E como pode ainda as pessoas ainda dizer que vai ter um tormento eterno devido ao costume de homens que criaram essa doutrina de purgatório e de tormento eterno para atrair eles para dentro do cristianismo com meias verdades? E quando se corrompeu essa igreja e ela fez várias situações de jogar a lei de Deus por terra, trocando os mandamentos de Deus, inclusive o sábado pelo domingo, inclusive tirando o segundo mandamento da lei de Deus, que é não farás para ti imagem de escultura, e dividindo o 10º em 2 para suprir a necessidade do segundo, para ficar com 10 também. E aqui a gente vê claramente a serva do Senhor falando também sobre essa questão, tanto da imortalidade, da consciência, porque Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, diz que a memória jaz no esquecimento. E se a memória está no esquecimento, como eu vou estar no tormento, sentindo dor? Porque minha memória está no esquecimento. Então, a Bíblia não entra em contradição. E outra coisa, quando também se apoiam na parábola do Lázaro e do rico, não pode pegar parábola como parte para uma doutrina, porque parábolas são história fictícia para tirar você de um erro para o acerto, a qual Jesus também, uma delas é uma aplicação que Jesus queria fazer para o povo de Israel, a qual eles pensavam que só os ricos tinham a bênção do pai Abraão que vinha de Deus. E Jesus falou para aquele povo que a salvação do ser humano não está atrelada à riqueza. E com isso, Jesus me contou essa parábola, apesar dela ser bem verídica, mas não posso pegar como base do que está escrito para poder criar uma doutrina. E muitas das vezes muitos pegam e fazem isso. Há também doutrinas errôneas, como a de um inferno eternamente a arder e o tormento perpétuo dos ímpios, as quais, por darem uma visão exagerada e torcida do caráter de Deus, têm produzido os mesmos resultados sobre os espíritos sensíveis. Ou seja, realmente a gente distorce a Bíblia ou distorce o caráter de Deus quando fala desse tormento eterno. Qual seria a finalidade de Deus querer atormentar as pessoas por toda a eternidade? Como a mãe ficaria, se lembraria de um filho que ela amava tanto, mas ele não quis aceitar a graça de Cristo, ele está lá no tormento eterno? Me diz, como ficaria lá, ela na eternidade? Será que ela seria feliz? Me responde uma coisa. Ou mesmo um ente querido seu, quando nós estivermos no céu, qual é a vantagem de Deus manter os ímpios no tormento eterno? Não sei. O mal triunfou no sentido de pecado, porque o pecado ia acabar. Satanás disse que para Eva, lá em Gênesis capítulo 3, verso 22, se não me falha a memória, diz que certamente não morrerás, Eva. Porque Deus sabe que no dia que comeres, vai ser conhecedor do bem e do mal. E Satanás disse não, ele mentiu, que vai morrer sim. Mas se eu acredito nessa doutrina do tormento eterno, eu tenho que dar razão a Satanás, porque ele falou que não ia morrer, lá em Gênesis. E aí, como fica? A palavra de Deus que diz que a memória já no esquecimento, tem vários pontos que a gente não pode pegar como base de doutrina. Outra coisa também, se os pecadores ficarem no tormento eterno, o triunfo do mal vai triunfar. Porque o diabo falou isso. E ele criou isso. Em algum lugar, num momento, ele vai estar lá na eternidade, juntamente com os ímpios, apesar de ser no tormento eterno, mas vai estar vivo lá. Outra coisa também que eu queria entender, né? Se o ser humano só pode viver comendo do fruto da árvore da vida, lá no inferno tem árvore da vida para ele estar comendo e vivendo, porque quando ele pecou lá no Éden, ele teve que ser expulso, porque senão ele ia comer da árvore da vida e ia viver eternamente no pecado. E Deus teve que expulsá-lo. Você pode ver isso lá em Gênesis, capítulo, acho que é o 4, parece, 3 ou 4. É uma coisa assim impressionante, sabe? E de que muitas coisas que a gente pode ver. Meu Deus, misericórdia, né, Senhor? Há também doutrinas errôneas, como a de um inferno eterno. Pode passar, por favor, Roberto, por favor? Deus tem prazer na morte do ímpio?
Será que ele tem prazer? E a Escritura diz, e ela pergunta e responde, ó, tenho eu qualquer prazer em que todo o perverso morra? Diz o Senhor Deus. E não é que ele se desvie de seu caminho e viva? Agora Deus respondendo para nós. Diz-lhes, como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se desvie do seu caminho e viva. Desviai-vos dos vossos maus caminhos, pois porque morrereis, ó casa de Israel? Aqui está dizendo isso. Pode passar, por favor. Quando se assentar o tribunal e se abrir os livros, muitos ficarão surpresos com a avaliação de que Deus faz do caráter, do que Deus faz do caráter. Perceberão que Deus não vê como o homem vê, que ele não julga como o homem julga os seres humanos. Ele lê o coração, conhece os motivos que levam à ação e reconhece-o e elogia todo o esforço efetuado para ele. Então, aqui está Recebereis Poder, página 210.3. Você vê aí que todo o teu esforço para estar com o Senhor, vencendo tuas tentações, tuas aflições, e não murmurando, Deus te dará poder para você vencer. Porque Filipenses 4,13 diz que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, aqui, o esforço que você faz, Deus fica feliz e ele vê, e ele vai te ajudar a vencer todas as dificuldades que você está se encontrando. Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, amado irmão, mas com certeza o nosso Deus sabe, ele vai te ajudar. E tenha fé, confie, para a honra e glória dele. Pode passar, por favor. Quem será o ímpio no final? A Bíblia nos mostra 3 tipos de adorações, amados irmãos. E nós queremos falar rapidamente aqui de 3, a qual Deus designou a nós. Primeira adoração é a adoração verdadeira. Pode passar, por favor, Roberto. Mas a hora vem, agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Aqui a gente vê que realmente Deus tem o seu povo. Quando Jesus falou isso para aquela mulher, ela entendeu a mensagem. Ela era uma ímpia, mas quando ela entendeu essa mensagem, que Deus procura os verdadeiros adoradores, a qual o Pai procura. Se eu te mandar você ir na praia, procurar areia, você vai procurar areia na praia? Eu fiz essa pergunta antes, brincando com meu irmão. Ele chegou para mim e falou, como é que eu vou procurar se na praia tem tanta areia lá? Não preciso nem procurar. Já vejo logo. Então, se Deus está falando na sua palavra, em João 4, 23, 24, que ele está procurando é porque está escasso. E que essa maldição de escassez dos servos de Deus não cai em cima de mim nem de você. E eu desejo que de ninguém, nem do meu pior inimigo. Porque é muito triste. Quando a gente entende, amados, quem é Deus e quem somos nós, um pedaço de barro com fôlego de vida emprestado, e que estamos vivos aqui agora, nesse momento, pela respiração dele, nós entendemos claramente que o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Volta, por favor, Roberto. A adoração agora, falamos da adoração verdadeira, agora vamos falar da adoração falsa. E acontecerá que, se te esquecerem completamente do Senhor teu Deus, e de buscar outros deuses, e os servires e os adorares, neste dia, testemunharei contra vós, que certamente perecereis. Ou seja, vai morrer, não vai existir. Nós entendemos que Moisés, quando falou isso, falou para aquele povo, para não adorar os ídolos, os bezerros de ouro, ou qualquer outra coisa. Mas fazemos a aplicação para nós hoje. Aleluia. Para que nós possamos não ter outros deuses na nossa vida. Nenhum tipo de Deus. Nem carro, nem mulher, nem filho, nem emprego, nem dinheiro, nem coisa alguma. Nem nada que vai separar nós do nosso Deus. E que nós devemos pedir, clamar a Ele, que tire todas as arestas que nos atrapalham a servi-lo em espírito e em verdade. Agora, essa adoração vã, inútil, é a pior. Porque você pensa que está salvo, mas você está perdido dentro da igreja. E que você tem que realmente fazer análise
dentro de você e perguntar o que eu devo fazer, o que eu estou fazendo e o que eu devo pregar. E ele, respondendo, disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com teus lábios, mas o teu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas de mandamentos de homem. Então, amados irmãos, não devemos seguir a ninguém, seguir a palavra de Deus, que é o próprio Deus falando conosco quando ela está aberta. E como adventista do sétimo dia, o Espírito de profecia também, que ele deu mais um guia para nós seguirmos o caminho correto e certo. Aqui, Senhor, vamos passar, por favor. Pode ler, Roberto, para mim, por favor. Roberto, então, eu preciso que você faça o fechamento, por favor. Vou colocar os últimos 2 textos, aí você faz o fechamento, tá bem? Tá ok. Porque a Maísa, ela tem horário, tá bom? Então, a gente vai tentar evitar o problema, ok? Tá certo. Pode ler para nós aí. O destino dos ímpios se fixa por sua própria escolha. A sua exclusão do céu é espontânea, da sua parte, e justa misericórdia da parte de Deus. Pode passar, por favor. O que você possa entender quem é você e quem é Deus, e que somos só um pedaço de barro com fôlego de vida emprestado. Pode passar, por favor. Então, se você não se cuidar, como diz a palavra de Deus, cairá. E talvez seja tarde demais para levantar. Porquanto se cuide. Deus te abençoe, sempre e para sempre. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês e vamos estar no céu junto, em nome de Jesus, nós e nossos familiares. Pode finalizar com uma oração, Roberto? Pode finalizar com uma oração, meu querido. Aqueles que puderem se ajoelhar, nós vamos se ajoelhar aqui, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, obrigado pela oportunidade de ter nos dado de falar da Tua palavra, do Teu amor e das coisas corretas e certas, pertinentes a que nós devemos falar e ensinar as pessoas e que Tu possa ser exaltado e glorificado sempre. Ó Deus, por favor, perdoa os meus pecados, dos meus irmãos, se nós falhamos contra Ti em alguns momentos e que Tu possa ser exaltado e glorificado. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Nos ajude, Senhor, a estar de pé naquele grande dia, a nos cuidar. Nos ajude, Senhor, a fazer realmente o propósito que Tu nos criou nos últimos dias como adventista do sétimo dia, não adventista nominais. Nos ajude, Senhor, a ser adventista da verdade presente, a qual o Pai procura, para que assim possamos estar realmente firmes na rocha e assim construir nossa casa na rocha, o castelo que não vai dissolver na areia. Ó Pai amado, Pai querido, abençoe essa programação, quem vai entrar também, e abençoe quem está assistindo. Tudo isso te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus.